Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, se preparem porque as coisas vão piorar e muito, e eu digo inclusive aqui no Brasil. Já se falam que a gasolina tem o seu preço defasado, ou seja, está abaixo do preço, segundo os lobos devoradores que hoje é que mandam na vontade da Petrobras, uma empresa nacional, mas que se submeteu às vontades do capital estrangeiro e quer passar o preço de PPI aos brasileiros, sendo que o custo para tirar esse combustível é em real, o povo paga em real e eles querem passar preço de dólar. Já não subiu até esse momento porque eles estão com medo da reação do povo, mas estão exigindo esse aumento. A gente vai fazer outro vídeo só disso. Por enquanto, saiba que, como eu falei para vocês, essa treta entre Rússia e Ucrânia ia gerar os altos preços, eles brigam e nós pagamos e de fato isso está acontecendo. O preço do barril do petróleo já passa dos 130 dólares e o Putin fez exigências. Putin chegou e disse: olha, eu quero isso aqui para acabar com essa treta. E eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria muito recente do dia 7/3/2022. O governo da Rússia, liderado pelo presidente Vladimir Putin, divulgou pela primeira vez publicamente as condições apresentadas à Ucrânia para encerrar a ação militar no país, que já dura 12 dias. Eu quero destacar essa ponte aqui destruída, né? E a matéria diz o seguinte: ó, moradores de Irpin atravessam ponte danificada por bombardeio em 7 de março. A cidade de perto de Kiev é alvo de intensos ataques. Eu acho interessante que as matérias colocam isso aqui. E não sei se é o caso dessa ponte em especial, mas eu vi outras pontes que foram destruídas pelo próprio exército ucraniano, na verdade as milícias, para evitar o acesso dos russos, dificultar que eles passassem inclusive com seus blindados. Mas a mídia está colocando tudo na conta do Putin. Sobre a usina nuclear lá, por exemplo, a maior prejudicada, se houvesse um problema ali, seria a própria Rússia, que tem o maior território naquela região. Ela foi tomada pelos russos e os grupos de milícia dos malvadoristas, que eu coloco esse nome porque não posso falar o nome real, mas o malvadorismo está lá instalado. E o Putin já vem falando há anos sobre isso. São os perversos que chegaram inclusive a crucificar um soldado russo. A mídia está escondendo essas imagens e nós infelizmente não podemos mostrar aqui. Mas esses camaradas que crucificaram um soldado russo, repito, eles foram lá e eles estão para tudo. Tocaram fogo, fizeram de tudo para causar um incidente realmente grave. Mas colocam tudo na conta do Putin. Vou continuar com a matéria aqui, ó. Segundo disse a exigência Reuters Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, essas exigências fariam os russos interromper os ataques em um instante. Primeiro, que a Ucrânia cesse a ação militar, se renda no caso, né, família? Segundo, mudar a Constituição para garantir a neutralidade do país, exigência que impediria a Ucrânia de se integrar à OTAN, União Europeia ou outro bloco. Terceiro, reconhecimento da Crimeia, invadida pelos russos em 2014 como território russo. Quarto e último, reconhecimento da independência das repúblicas separatistas da região de Donbass, Donetsk e Lugansk. De acordo com Peskov, os ucranianos já estavam cientes das condições e que tudo pode ser interrompido em um momento. Ainda não houve uma reação imediata do lado ucraniano, informando sobre as condições dos encontros anteriores com a delegação russa em Belarus. Houve um pequeno avanço das partes para a viabilização dos corredores humanitários após o terceiro encontro entre os países nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2022, em Belarus. Os russos haviam se comprometido em abrir caminho de fuga em Kiev e mais 3 cidades, Kharkiv e Mariupol. O representante de Moscou garantiu ainda que não existe a exigência russa por mais territórios da Ucrânia. Nós realmente estamos terminando a desmilitarização da Ucrânia. Nós vamos terminar isso, mas o principal é que a Ucrânia cesse sua ação militar. Eles deveriam parar sua ação militar e então ninguém atirará, garantiu. Desde o início da invasão em 24 de fevereiro, estima-se de mais de 1,5 milhão de ucranianos estão refugiados com os conflitos, deixando mais de 400 civis sem vida. Aqui encerra a matéria, tá certo, meus irmãos? Mas é o seguinte, você pense, se o mundo realmente quisesse paz, meus irmãos, era fazer isso aqui na mesma hora, aceitar essas condições, né, já que a OTAN nem nada vai entrar e é melhor que não entre, aceitava essas condições, depois fazia sanções se fosse o caso, lutava nos tribunais internacionais, enfim. Agora o que é que o presidente da Ucrânia faz? Esse ator da elite. Ele proíbe os cidadãos, os homens, de sair do seu país. Ele coloca esse pessoal para enfrentar soldados treinados da Rússia. Ele solta presidiários psicopatas
ele dá anistia e coloca na mão desses caras um AK-47. É óbvio que esses caras se rebelaram, fugiram e foram assaltar os cidadãos de bem dos comércios que ainda estão funcionando. Eu acredito, meus irmãos, que qualquer um de vocês que fosse presidente nessa época e tiver bom senso, você concorda comigo que enfrentar uma luta que você já sabe que perdeu, a Ucrânia desistiu de si mesmo quando entregou suas armas, há décadas atrás, não podia querer agora de uma hora para outra virar os 300 de Esparta. E o povo não queria isso, o povo queria sair de lá. Muitos cidadãos de bem apanharam, muitos cidadãos de bem estão forçados a ficar lá, mas a mídia não mostra esse lado, porque não é interessante mostrar. Na verdade, quanto pior for para o sistema, é melhor, porque eles vão poder usar esses dados, esses números, essas imagens que ficarão aí pelo mundo todo, e tudo que acontece de lá está sendo atribuído só a Putin, que eles estão financiando isso. Já era para a Ucrânia ter se rendido há muito tempo. Isso está sendo prolongado para que o cidadão sofra mais e sirva de exemplo para eles fazerem coisas piores no futuro. Você sabe que tudo que eles fazem é premeditado. Isso é o que é mais triste, e mais triste ainda as pessoas não perceberem, meus irmãos. É como se fosse um grande xadrez. Você movimenta uma peça para dar a entender uma coisa, mas na verdade a sua jogada já está sendo feita há muitas outras atrás. Para a elite é interessante que isso aconteça, porque você sabe que o mundo ainda está se recuperando do Sungamonga, dos efeitos do Sungamonga. Inclusive ainda nem superamos isso. Então as economias ainda engateando, tentando se levantar, e de repente vem outra crise. Agora uma crise por causa da treta. Quando aumenta petróleo, aumenta tudo. Tudo. O barril do petróleo já vai bater os valores que não batia há 10 anos atrás. Ele vai bater segundo os economistas. Isso, obviamente, força a subida dos preços em todos os produtos, direto ou indiretamente. Tudo depende do petróleo, como eu já expliquei em vídeos onde a gente fala mais sobre os aumentos da gasolina, mas procure aí no canal e você vai ver. Inclusive o Bolsonaro já está entendendo que se ele quiser se reeleger novamente, ter uma chance real, ele precisa mexer nesse PPI. Agora a questão é se ele vai ter coragem para fazer isso. A grande questão é essa, meus irmãos. Ele foi colocado lá para manter essa política que foi criada em 2016 pelo Michel Temer. O próprio Michel Temer chegou a encher o peito e dizer: qualquer um que entrar vai dar continuidade ao nosso governo. Por quê? Porque estava fechado com esses homens, esses donos do mundo. Esses caras que mandam nas economias dos países através de financiamento. E que muita gente ainda pensa que tem que fazer o contrário, criar um ambiente favorável a eles, ou seja, que eles tenham mais poder, que eles possam entrar mais na nossa economia, controlar os nossos serviços essenciais, entregar tudo na mão deles. Mas engraçado é que cada ano que se passa vai se entregando tudo. Nós temos o Rio de Janeiro aí como uma bela prova disso, entregou tudo que tem e tá quebrado, literalmente quebrado. Enfim, meus irmãos, é pedir a Deus que acabe logo com essa treta, porque quanto mais isso se prolonga, o mundo todo vai pagar. Essa é que é a grande verdade. O Brasil hoje precisa importar produtos que nós mesmos poderíamos ter aqui. E é óbvio que, tendo as despesas que uma treta tem, a Rússia vai repassar esses gastos nos seus produtos. Isso é um fato. Vai ficar mais caro. O próprio Bolsonaro já falou isso. E qualquer empresário que seja, se ele pegar matéria-prima por um valor mais elevado, ele vai repassar no produto, levando de novo a subida dos preços. Agora, o nosso salário já está defasado. Nós não tivemos mais reajuste, muito pelo contrário, o poder aquisitivo do brasileiro só vem caindo. Eu me pergunto, né, enquanto o Arthur Duval, o MBL, estava preocupado lá com os ucranianos, eu me preocupo aqui com a nossa nação. O nosso povo suporta mais aumento. Por que eu saiba, aqui no Brasil não está tendo nenhuma treta, não estamos sendo invadidos, porque já entregamos tudo para eles. Mas aqui se perde mais vidas por dia, por falta de medicamento, alimentação, emprego e etc., falta de estrutura mesmo, do que países que estão em tretas. E ninguém se preocupa com a situação do nosso povo. É muito triste isso. Então, quando eu vejo isso se prolongando e sei que esse preço será repassado para o povo sempre paga, ainda mais estando nesse momento tão polarizados, levantando bandeira de políticos como se fosse de fato times de futebol, eu vejo um cenário na minha cabeça que não é nada bom. Um cenário só de piora. Então, meus irmãos, é orar e pedir a Deus que intervenha, que se compadeça do nosso povo, porque o nosso próprio povo não tem pena deles mesmos, essa é a verdade. Enfim, deixa a tua opinião aí sobre as exigências de Putin. Se para você tá claro, como para mim está, que a elite quer isso mesmo, é por isso que estão fornecendo armas à Ucrânia, levando equipamento para lá, para que isso dure o máximo de tempo possível, para que tenha o maior número de perdas de vidas humanas possíveis, eles gostam disso, e para que eles possam depois
agir da pior forma possível para supostamente colocar mais pessoas, mais países em segurança e ainda assim lucrar e muito com os prejuízos que o povo tem que arcar com essa treta, porque eles não pagam nada, quem paga é o povo. Enfim, meus irmãos, deixa aí a tua opinião, se você concorda ou não comigo. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.